Olá, Rogério. Tudo bem? Como é que você Tudo, está? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Acho que Estamos já aí. podemos, acho que já podemos começar, né? Já? Sim, podemos. Muito bem. Ah, tá tranquilo aí? Tranquila, feriado. Feriado tá ótimo. A Profert hoje vai falar, vai estar convidando a doutora Rogéria Coelho para falar sobre endometriose. Aproveitando para a gente falar que na Profert, a doutora Rogéria, estamos em consulta online, mas também já retornando presencialmente, tomando todos os cuidados, intervalo para que pacientes não se encontrem na Isso. sala de espera, distanciamento, EPI para todo mundo, equipamento como máscara, face shield, álcool gel, enfim, todos os cuidados para que a gente possa realmente atender aos pacientes, que esses tratamentos para pacientes, principalmente aquelas pacientes que têm baixa reserva ovariana e que são com a idade acima de 35 anos, não precisa esperar tanto, porque muitas vezes a sua reserva de óvulo não é tão boa e a gente não tem tempo para esperar. De qualquer maneira, é caso a caso, os pacientes têm que ser individualizados, mas a gente está retornando ao atendimento progressivamente. Doutora Rogéria Coelho é uma das fundadoras da Profert, ginecologista obstetra, é mestre em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um exímio cirurgião e um exímio especialista em ginecologia obstetrícia e estritamente em endometriose. É especialista em reprodução assistida também pelo Instituto Sapiente São Paulo. Enfim, é uma pessoa que tem muita experiência, não só em endometriose, como em reprodução humana e em infertilidade geral e especialmente infertilidade endometriose. Além disso, de ser um exímio cirurgião, também adentrou para a cirurgia robótica e é entusiasta da cirurgia robótica Sim, atualmente, Marquinhos. que é uma cirurgia que hoje está modernamente sendo usada para os pacientes com endometriose, principalmente aquelas com endometriose profunda, né, Rogério? Sim, sim, a robótica colabora muito, ela facilita o processo, né? E são cirurgias demoradas, que às vezes levam 8, 9 horas, e nós conseguimos fazer de uma forma mais confortável, sentada no simulador. Então é muito mais fácil você conseguir operar no robô sem ter que estar em pé tantas horas. E você tem muito É. mais visão, né? É muito interessante. É um avanço, E né, a na Rogéria medicina, depois vai né? contar um pouquinho para a gente como é que é a cirurgia robótica, mas nós vamos Sim, conversar com a endometriose. sim, E eu vamos gostaria começar. que eu gostaria que você contasse para a gente, dissesse, como especialista, o que é endometriose, qual a frequência dessa doença na população, Sim. Uhum. quais os sinais e sintomas dessa doença. Sim. A endometriose é a presença de tecido do endométrio, que é o tecido que normalmente se encontra na cavidade uterina, fora da cavidade uterina. Então, tanto o estroma quanto a glândula endometrial, eles estão presentes fora do útero. Então, eles podem estar presentes na cavidade pélvica, na trompa, no ovário, intestino, reto. E existem várias teorias que tentam explicar o aparecimento da endometriose, e inclusive em locais muito distantes, endometriose pleural, no pulmão, no seio nasal, no cérebro, mais raramente, obviamente, graças a Deus, porém pode acontecer. Então, é uma doença, na verdade, em matéria de explicação, ainda pela fisiopatologia, pela patogênese dela, um pouco enigmática. E a endometriose, ela é uma doença que acomete em torno de 10% das mulheres em idade reprodutiva, em idade jovem, no mundo todo. Quando nós falamos de uma população acometida pela infertilidade, que são as mulheres na idade reprodutiva, essas taxas podem chegar até 50%, ou seja, até 50% das mulheres que têm fertilidade, elas podem também ter endometriose. E a endometriose é uma doença que ela se caracteriza de forma muito frequente por sintomas que são característicos. Então,
A cólica menstrual muito intensa, que nós chamamos de dismenorreia, e às vezes aquela menina começa a ter essa cólica desde que lá na menarca, quando tem as primeiras menstruações, e a partir daí essa cólica vai ficando cada vez mais intensa e muitas das vezes passa despercebido, mesmo que que a menina tenha que tomar muito analgésico, até que parar no hospital para ser atendida, e às vezes não se pensa nesse diagnóstico, infelizmente. Então, a dismenorreia é um dos sintomas mais importantes. A gente tem dor, a paciente pode sentir dor na hora da ovulação, no meio do ciclo, é muito comum. Dor ao ter a relação sexual, que nós chamamos de dispareunia. Dor ao evacuar ou ao urinar, principalmente quando há acometimento intestinal. Então, apesar de que 10% das pacientes que têm endometriose podem não ter sintoma nenhum, 90% delas estão acometidas por essa dor, ou dor pélvica crônica. Então, quer dizer que a endometriose já pode acometer uma menina logo depois da primeira menstruação? Pode, Marquinhos, porque nas teorias mais modernas que explicam a endometriose através de uma metaplasia do sistema reprodutivo, né, dos ductos de Wolff paramesonéficos, mesonéficos, então existe uma hipótese de que essa endometriose tenha se desenvolvido no útero da mãe dela, quando ela estava na vida embrionária. Inclusive, tem trabalhos comprovando a presença de tecido endometrial em fetos, né, femininos de gestações em vários lugares do mundo e que se encontrou nesses fetos o tecido da endometriose. Quer dizer, então ela começa muito remotamente em algumas pessoas. Entendi. E os tipos de endometriose, assim, as localizações mais frequentes que acomete as mulheres? Em que lugar? Sim, a endometriose, ela é uma doença. Sim, a endometriose é uma doença que ela é caracteristicamente hormônio dependente, porque ela tem característica em relação a duas alterações. Primeiro, a paciente que tem endometriose, ela tem uma resposta mais exacerbada ao estradiol, ela tem uma produção até periférica a nível de aromatase de estradiol, e a paciente, ela tem uma dificuldade de responder à progesterona. E com isso, vai se tornando um ambiente muito inflamatório. Então, a endometriose, ela é uma doença de inflamação, inflamatória. Por isso é que ela causa dor, e essa dor vem quando, principalmente, você tem focos de endometriose mais profunda, próximos às regiões de nervos, principalmente os nervos da pelve. Pela fisiopatogênese da endometriose, nós podemos classificar a endometriose em 3 tipos. A endometriose superficial ou peritoneal, a endometriose profunda. E aí as pessoas se assustam. Eu tenho endometriose profunda. A classificação de profunda, ela está relacionada à espessura do foco de endometriose no peritônio. Ou seja, quando esses focos são fibróticos, endurecidos e tem mais que 5 milímetros de espessura, ela é considerada profunda. E nós temos uma outra doença, que é o endometrioma, que é uma endometriose bem característica do tecido ovariano. Sim. Em relação à infertilidade, à perda de reserva de óvulos, você podia falar sobre isso na endometriose? Sim. Como a endometriose ela é uma doença inflamatória, e essa inflamação crônica, e principalmente em algumas pacientes que têm muito esse perfil inflamatório, ou seja, você quando faz a laparoscopia, quando você observa, visualiza através da laparoscopia, da cirurgia laparoscópica, o abdômen dessa paciente, a pelve, esses inúmeros processos inflamatórios, eles vão levando a aderência entre os órgãos. E esse é o maior problema. Então, essa inflamação que faz com que os órgãos fiquem aderidos uns aos outros, também leva à inflamação do próprio tecido ovariano e à perda mais rápida dessa reserva ovariana. Porque o ócito, ele é uma célula sensível, uma célula germinativa, ela é sensível ao meio externo também, né? Você sabe disso, melhor que eu até. Então, essa inflamação crônica, com a liberação de citocinas inflamatórias, infelizmente vai levando a essa apoptose,
que é a morte celular programada do ócito ou de qualquer outra célula, e vai levando essa apoptose de uma forma mais acelerada. O que a gente observa muito nas pacientes portadoras de endometriose, mesmo as que não têm o endometrioma, porque o endometrioma é considerado que mais seria nocivo ao ócito por estar presente no ovário. E nesse caso, mesmo que ela não tenha o endometrioma, que ela tenha inflamação crônica, essas pacientes elas têm uma reserva prejudicada. E por isso, hoje em dia, no mundo está se tendo essa preocupação de se preservar a fertilidade dessas meninas, dessas mulheres jovens, para que mais tarde elas não cheguem com uma idade um pouquinho mais avançada, sem reserva nenhuma. Entendi. Em relação à infertilidade na endometriose, por exemplo, tem até umas perguntas, enfim, de pacientes já na tela. Se você, por exemplo, eu tenho endometriose e será que eu vou ter dificuldade para engravidar? Qual é essa relação, qual é a porcentagem em relação à infertilidade e endometriose? Sim, a paciente que tem endometriose, ela tem muito mais dificuldade de engravidar, principalmente se ela tem um acometimento mais grave. E se esse acometimento leva às alterações anatômicas que eu te falei lá atrás, né? Falou agora, né? A aderência entre os órgãos, as tubas podem ficar obstruídas. E isso também relacionado, um grande marcador em relação a essa capacidade reprodutiva é a idade da paciente, que infelizmente, quando essa idade se aproxima ou passa de 35 anos, a gente sabe que essa reserva ela vai ficando cada vez, vai se deteriorando cada vez mais rapidamente. Mas uma grande questão de importância na infertilidade são duas coisas aí relacionadas à endometriose. Primeiro, a gente tem que saber avaliar a patência dessas tubas ovarianas, ou seja, se as trompas são pérvias ou não. Isso é muito importante. E a outra coisa é se o parceiro é fértil ou não. Porque você vai ter casos de pacientes que têm endometriose, e às vezes nem sabe que tem, e engravidam. E você só vai ver essa endometriose quando vai fazer uma cesariana, ou mais tarde, quando essa paciente já teve filhos. Mas porque existe uma proporcionalidade também em relação a essa questão do casal ser mais fértil ou não. E você tocou numa coisa que você, como especialista, está pensando no casal, né? Porque a gente estava perguntando especificamente de uma paciente, mas você muito bem colocou que você tem que colocar também quem é o parceiro, se tem algum problema, se tiver já piora uma situação, né? Isso, também isso é uma questão. Às vezes a paciente ela é mais jovem e ela tem até indicação de cirurgia, porém ela tem um parceiro com o espermograma extremamente alterado. E nesse caso, a indicação fica sendo muito mais a reprodução assistida para acelerar esse processo, para poder ajudá-la realmente, efetivamente, do que a cirurgia. A cirurgia também tem um detalhe, Marquinho, ela tem que ser feita por pessoas que tenham habilidade para fazer essa cirurgia. Porque ela pode ser fundamental. Porque ela pode ser extremamente deletéria para a anatomia, quando você faz dissecções muito amplas, em que você altera muito essa anatomia pélvica, não é? E a perda da reserva também, né? Exatamente. Ovário, quando você opera o ovário e é muito agressivo nessa cirurgia, você acaba cauterizando, porque sangra. Então, isso também causa muita perda da reserva ovariana. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado quando você vai indicar cirurgia ou não, ou a FIV ou não. Então, a idade é uma coisa que é muito importante. Outra coisa que é importante é quando a paciente tem muita dor. Porque a dor ela é um fator que, de certa forma, não preserva, em hipótese alguma, a paciente da cirurgia. Mas se eu usar um anticoncepcional, se eu bloquear minha menstruação, se eu usar uma progestágeno, eu vou ficar sem dor? Sim, talvez temporariamente. Mas quando você volta a menstruar, a dor vai voltar. Então é muito complicado. Talvez o ideal seja você operar, mas aí, em função de outras alterações, você talvez tenha que primeiro fazer a fertilização, ou fazer os embriões, ou congelar os óvulos,
fazer a cirurgia e depois completar o processo. Em relação à pílula anticoncepcional, que você já puxou esse gancho aí, a pílula, ela preserva por um tempo a fertilidade, não preserva, ajuda a diminuir a dor, por quê? E tem indicação, e quando? A pílula, ela pode diminuir a dor a partir do momento que ela bloqueia os ciclos e bloqueia a ovulação, que também leva a picos altos de estrogênio, que piora a dor, porque inflama mais. Agora, a pílula ela pode ser passada para pacientes mais jovens, por exemplo, que não pretendem engravidar naquele momento, que querem controlar a dor, mas não têm a necessidade imediata da reprodução. Eu, por exemplo, atendi uma paciente ontem, que tem 33 anos, toma progestágeno, não aguenta mais tomar, toma 5 anos para não sentir dor. E ela falou, doutora, eu quero operar, porque eu não quero mais sentir dor, porque quando eu paro o progestágeno, eu quase morro de dor. E eu não quero ter filhos. Ela falou para mim. Porque senão eu ia propor para ela, já que ela não tem um parceiro, congelar os óvulos. Mas ela falou, não, mas eu não quero ter filhos, eu não faço questão nenhuma de ser mãe. Eu quero me livrar dessa dor. Então, você vê, cada caso é um caso. Porque a dor, ela perde toda a relação familiar, social, laboral. Sim, a paciente não consegue ter uma relação sexual. Então, o filho é até importante, mas assim, não tem como você ter um filho se você não tem qualidade de vida. É complicado, em relação à infertilidade e à endometriose, por exemplo, a cirurgia, uma laparoscopia, por exemplo, ela aumenta a chance de um paciente engravidar? Aumenta. E se aumenta e quando? Sim, aumenta. Quando você faz a cirurgia e você aguarda um período, mais ou menos, de 12 a 18 meses, aumenta mais de 50% a chance de engravidar. Entendi. Tanto é que existe um protocolo em que você faz a cirurgia, claro, avaliando a patência tubária e avaliando o parceiro. E hoje em dia a recomendação é que nós não façamos mais nenhum tipo de bloqueio pós-cirurgia, para que essa paciente imediatamente já comece a tentar engravidar. Possa engravidar. Exatamente. Porque quando você passa um anticoncepcional ou um progestágeno, você está fazendo com que ela fique em ovulação e ela perde essa janela de oportunidade de engravidar pós-cirurgia. Então, a orientação, dependendo da idade da paciente, é claro, faz a cirurgia, aguarda o período para engravidar. Não engravidou, reprodução assistida. Claro, se essa paciente for mais jovem. E essa paciente, por exemplo, que ou operou ou nem operou e tem endometriose e engravidou, a chance dela abortar é maior? Existe alguma relação? Sim. Enfim. Sim. Por ser uma paciente, uma doença inflamatória, em que você também tem uma dificuldade nesse metabolismo, nessa absorção, né, todo o processo com a progesterona, essa paciente, pela inflamação, ela tende a abortar com mais facilidade. Então, ela é uma paciente que necessita de um apoio em seus primeiros meses de gravidez, para que essa parte toda hormonal dela seja sempre cuidada, para que não ocorra perda. Entendi. Quando nós temos essas pacientes portadoras de, além dessas endometrioses que eu falei com você, a adenomiose, que é uma endometriose da camada uterina, intrauterina, que é o miométrio, piora um pouco, porque a adenomiose é um processo inflamatório local que pode atrapalhar a implantação do embrião, mas que também pode atrapalhar o aprofundamento desse tecido e a implantação mais profunda do próprio feto no útero, da placenta. Tem casos, inclusive, de placentas que se tornam acretas ou percretas porque atravessam essa lesão de adenomiose, e isso é um risco altíssimo de ruptura no final da gravidez uterina, como eu já presenciei. Então, inclusive, é complicada. Comprometendo uma gravidez futura, né? Às vezes. Sim, exatamente. Uma gravidez futura. Compromete esse útero, né? Compromete o útero, às vezes nessa emergência ela perde o útero, então é bem complexo. Sim. Muito bem. Em relação à inflamação, por exemplo, você falou muito propriamente que a endometriose é uma doença com caráter inflamatório, porque sangra lá fora do lugar onde deveria sangrar
cria um processo inflamatório e isso faz com que a paciente tenha esses sintomas todos que você referiu em relação ao tubo digestivo, a dor, a evacuação dolorosa e tudo. Existe, em relação a alimentos, alimentos que são benéficos e alimentos que podem comprometer ou agravar essa doença? Sim. Hoje em dia se fala muito em microbiota, né? E nessa microbiota não só vaginal, como uterina, mas também a microbiota intestinal, e que seria a participação desses germes chamados benéficos que ficam no nosso intestino. Então, todos os alimentos que têm caráter inflamatório, que alteram essa microbiota, eles vão servir para a inflamação total do nosso corpo, de uma forma geral. Glúten, por exemplo. O glúten. A gente sabe que o leite, né, porque ele tem a caseína, que é uma proteína pesada, que também é inflamatória. A carne vermelha, que acaba levando, pela degradação do seu produto, a formação de radicais livres também, de uma dificuldade digestiva. Então, é importante que as pacientes que têm endometriose procurem fazer uma dieta mais anti-inflamatória. Outra coisa interessante que eu acho que é importante falar é o benefício do exercício físico. Porque existe até meta-análise mostrando que o exercício aeróbico, ele produz mais serotoninas, endorfinas, principalmente para os pacientes que sentem dor, ele te deixa mais calmo, ele te dá um alívio, ele vai te produzir endorfinas e, de certa forma, vai melhorar também esse processo inflamatório. Inclusive. Em relação a alimentos com ômega 3, por exemplo, peixe, sim, né? Os salmão. peixes, salmão, sardinha, ingerir o próprio ômega 3, pode ser para quem é vegano, existe o ômega 3 vegano. Todos os produtos chamados inflamatórios, os chás anti-inflamatórios, chá verde é um ótimo anti-inflamatório. Camomila, por exemplo. Camomila. Você já ouviu falar da unha de gato? Não, já ouvi, mas eu não sei o que é. Como é que é? Não, a unha de gato tem um professor do Rio Grande do Norte que fez uma tese de doutorado sobre a unha de gato. Sim. E a unha de gato ela vai ser comercializada. É calmante? Como supositório anti-inflamatório local para a endometriose, sabia? Tem um laboratório que está produzindo, vai começar a produzir. Não no Brasil, fora do Brasil. É interessante. Então, a gente orienta as pacientes a tomar o chá de unha de gato, que é um produto natural e que também é anti-inflamatório. Bastante ômega 3, legumes, verduras, né? Comer fibras para que o intestino funcione de uma maneira mais regular. E o próprio probiótico, né, Marquinhos? Ele não faz mal. A gente pode usar o lactobacilo como probiótico. Em cápsulas, a microbiota intestinal, né? Melhora a harmonia da microbiota intestinal, né? Sim, sim. Em relação à endometriose e infertilidade, você já deixou bem claro que a endometriose aumenta a infertilidade. Agora, assim, a gente tem muita gente assim, quer dizer que se eu tenho endometriose, eu não poderia engravidar em casa ou eu posso engravidar em casa? Não, eu acho que você pode engravidar em casa, mas tem fatores que você tem que próprio. Porque a maioria dos diagnósticos de endometriose são feitos pelo próprio ginecologista, né? Geralmente é o ginecologista que faz, porque a paciente ela vai. Para você ter uma ideia, em média, o diagnóstico da endometriose profunda ele tem uma média de tempo até a evolução da doença de mais ou menos 7 a 9 anos. Então, esse diagnóstico ele é muito demorado. Isso é muito complicado. Você tem chance, você pode ter chance de engravidar com endometriose em casa. Mas, como existem esses outros fatores inflamatórios, e você pode ter a própria aderência entre os órgãos, se você tem endometriose, você tem que procurar um especialista para te orientar. É a melhor coisa a se fazer, né, Marquinhos? Porque você corre o risco de ficar perdendo tempo em relação à sua reserva ovariana, em relação às suas condições mais favoráveis a engravidar e não conseguir depois, nem através de reprodução assistida. Tem isso, né? Com certeza. Agora, eu vou colocar um negócio que a gente, eu, inclusive, tem muita dificuldade, né? E eu sempre recorro a você, muitas vezes, para que você seja a mediadora, muitas vezes, em situações clínicas. Porque, por exemplo, às vezes você tem paciente com endometriose,
que quer engravidar e que tem indicação cirúrgica, né, pelo quadro clínico dela, às vezes com dor, e com dor às vezes que incomoda, que atrapalha ela na vida do cotidiano, na vida familiar, conjugal, laborativa. Sim. E aí essa paciente ainda não teve filho, e enfim, é uma paciente que eu opero primeiro essa paciente, ou eu viabilizo ela engravidar. Isso até porque eu estou colocando que essa paciente é uma paciente que chegou para a gente, ela não engravidou em casa, e aí ela já tem indicação de uma intervenção clínica para reprodução assistida de alta complexidade, né? Porque essa paciente já tem essa indicação. Aí eu opero ela primeiro, eu faço uma FIV primeiro. Quando a paciente já passou pelo processo de ficar tentando durante muito tempo, é isso? Desculpa, Marquinhos. Isso. E ela está tentando que há mais de um ano? Já está mais de um ano tentando, não engravidou, está com indicação de cirurgia pela laparoscopia, pela endometriose, por causa da endometriose. Aí eu opero essa paciente primeiro, ou eu faço uma FIV. Ou quando eu opero primeiro e quando eu faço a FIV primeiro. Então, essa questão, por exemplo, o que tem que ser avaliado? Primeiro, a gente tem que ver a reserva ovariana dessa paciente. Isso é o mais importante. Então, se ela tem uma reserva ovariana favorável, ela tem bastante óvulo, então eu posso adiar um pouco o processo da FIV e posso prosseguir com a cirurgia, já que ela tem dor. Ou se ela, por exemplo, ela tem endometrioma ovariano unilateral, e eu consigo ver que naquele ovário que não tem doença, eu não tenho muitos óvulos. Certo? A reserva dela já está baixa, o antimileriano não está muito bom, e tem naquele ovário bom poucos óvulos. E no outro tem endometrioma. Dependendo da idade dela, o mais correto seria logo fazer a fertilização. Entende? E operar depois. E operar depois. E em alguns casos você opera antes e faz a fertilização. Sim, então você acaba, na verdade, decidindo por essas questões, pela questão do fator masculino, pela questão da idade dela, pela quantidade de óvulos que ela tem, e você vai decidir. Se a paciente tem, por exemplo, uma reserva boa, isso te dá uma certa liberdade, desde que ela seja também mais jovem. Entendi. Porque se ela for uma paciente mais velha, talvez você não possa ter esse tempo para esperar. Você tem que agir logo. Então, a idade é um divisor de águas também, né, Marquinhos? Pois é. E em relação à endometriose profunda, por exemplo, tem alguma coisa que possa aumentar, assim, a dificultar a anidação do embrião? É uma pergunta que tem de uma assistente. Se eu teria algum viés em relação à contração ou alguma coisa que pudesse dificultar uma anidação em relação a paciente que não tem endometriose. Poderia ter? Isso é uma opinião pessoal sua mesmo. A endometriose, eu já tive pacientes com endometriose profunda, porque o problema, Marquinhos, da endometriose é o seguinte: cada paciente tem uma endometriose diferente. Esse é o grande problema da endometriose. Entende? A sua não é igual à minha, que não é igual a dela, que não é igual da outra. O sintoma não é diretamente proporcional ao tamanho da endometriose, é a profundidade dela, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, ontem atendi uma paciente com endometriose e reto sigmoide, endometrioma grande, de mais de 7 centímetros, que não tem nenhuma dor, nunca sentiu dor. A cólica dela toma um Buscopan e fica bem. Entende? Então, e o que é isso? Às vezes, quando você vai operar, você vê que existem vários graus de acometimento. Às vezes, você tem a profunda, com acometimento de reto, mas que está ali só no reto. Só ali. Incrivelmente. Não está na trompa, não está no ovário, o ovário está livre. Você tem uma distância entre o reto, não está tão aderida. Talvez essa paciente engravide, naturalmente. E quando ela engravida em casa? Entende? Melhora? Tende a melhorar? O Marquinho, por um tempo, você vai ter um banho de progesterona durante a gravidez, que de certa forma pode diminuir um pouco até a lesão, mas ela não vai desaparecer. É isso que eu explico para elas. Você vai tomar remédio durante 5, 6, 7 anos e pode ser que esses focos regridam em função da progesterona e de você não ter tanta ação estrogênica.
Mas as profundas, elas vão continuar. E as aderências, elas vão continuar, elas não vão sair. O processo aderencial, ele não vai desaparecer. E esse é o problema. Acomete anatomicamente, né? Para que ela possa engravidar. Em relação à qualidade dos óvulos das pacientes com endometriose, por exemplo, paciente com endometriose teria uma qualidade diferente de óvulo, uma paciente que não tem? Ela tem. Ela tem alterações bem características nesses ovos, principalmente quando ela está com muita inflamação. E isso aí, de certa forma, compromete o resultado da própria fertilização, né, Marquinhos? A gente sabe, né? Pois é. Em relação Então, teoricamente, o que me perguntaram, tenho endometriose, minha chance de engravidar na fertilização in vitro é mais baixa? E depende da idade, depende da reserva, Sim. depende da localização. O que acontece é que quando você faz a estimulação nessas pacientes que já têm uma reserva mais comprometida, talvez você tenha que fazer o duo stim, tem que fazer um estímulo duplo para conseguir uma quantidade maior de óvulos, para que também tenha uma quantidade maior de embriões. Claro, a gente tem exceções, né? Você tem pacientes que engravidaram com óvulo, que tem endometriose, que conseguiu um embrião, mas não é a maioria. A gente tem que sempre ter as nossas estatísticas e ver o que manda a ciência, o que a gente tem na normalidade e que nos orienta a fazer, né, Marquinhos? Entendi. Por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que está perguntando, o paciente tem 32 anos de idade, não tem parceiro, ou seja, não tem ainda no momento da maternidade ainda definida, com certeza. Tem uma endometriose, tem um endometrioma no ovário e ela não sabe se ela procura o especialista em reprodução humana ou o médico da endometriose. Qual é a sua opinião clara? Ela tem desejo de maternidade? Pois é, ela tem endometriose, está incomodando relativamente, mas não atrapalhando a vida social, pessoal. Mas ela tem medo de não fazer nada, porque ela não vai engravidar agora, e também está com medo de operar. O que ela faz? Aí eu falei para ela... Eu procuraria um especialista em reprodução e congelaria meus ovos. Congelaria meus ovos. Ela para especialista de endometriose. Porque, sim, mas é isso que eu quero que você vá dirimir essa dúvida. Essa paciente tem 32 anos, o que você vai fazer com ela? Vai mandar ela congelar óvulo ou vai, enfim, vai avaliar a reserva? Porque eu acho que isso aqui... Eu avaliaria a reserva, avaliaria a gravidade da endometriose dela, certo? E dependendo do que vier, eu faria o congelamento dos óvulos dela antes da cirurgia. Sim. Porque a cirurgia, Marquinhos, o problema da cirurgia é que quando você não opera, você tem que ficar tomando o tempo todo hormônio para te bloquear. E às vezes eles têm efeitos colaterais, o paciente não suporta usar. Não suporta usar, entende? Tem uma hora que ela não aguenta mais ficar bloqueando. Porque ela sabe que quando ela para de usar... Sim, porque ela sabe que quando ela para, volta a dor toda, não adianta. Então não resolve o problema dela. Eu procuraria, se fosse ela, procuraria um especialista que pudesse avaliar os dois lados, vamos dizer assim. Né? A parte cirúrgica e a parte de reprodução. Mas provavelmente para ela indicaria congelar óvulos. Sim, perfeito. Eu acho que é o de bom senso, né? Pelo menos congelar óvulo e tratar a doença de base, né? Sim. E lá na frente, porque a grande questão que você falou, Rogério, você tem toda a razão, assim, a paciente tem endometriose, mas muitas delas têm adenomiose também. E essa adenomiose é um fator, às vezes, também de não implantar, engravidar naturalmente, sim. Exatamente. A casinha do neném já não está adequada, né? Não está adequada. Tem vários graus também. Às vezes você tem uma adenomiose leve, você tem só um adenomioma. Eu tive uma paciente que eu operei ano passado e que ela já tinha feito... O problema da paciente de endometriose também é isso, né, Marquinhos? Às vezes elas vêm de cirurgias reincidentes. Então elas operam 3, 4, 5, 6 vezes. É desgastante demais.
Porque às vezes ela é suboperada e tem que ficar operando muitas vezes. Ela opera, continua com dor. O ideal é que nós pudéssemos fazer uma cirurgia que realmente tirássemos os focos que causam a dor, né? E isso aí ajudaria muito. São os mais profundos, mais próximos às raízes nervosas, próximas a órgãos que vão levar essa dor. Agora, essa paciente, tadinha, ela operou até em São Paulo, para você ter uma ideia, na Unifesp. E quando eu examinei essa menina, ela já estava com 37 anos, ela não podia menstruar, porque ela morria de dor e hemorragia. E ao examinar, eu senti o nódulo de adenomiose em parede anterior uterina, que devia ter uns 6, 7 centímetros, era um adenomioma enorme. Por sorte, era só o adenomioma, não pegava o útero dela todo. Ou seja, eu fiz a cirurgia, tirei o adenomioma, deixei o útero em condição, fiz a fertilização. Ela engravidou de gêmeos tendo um ovário só, porque ela já tinha perdido um ovário pela endometriose. Nessas cirurgias pela qual ela passou, ela perdeu o ovário. Então, a adenomioma, a adenomiose, ela é uma realidade. Algumas a gente consegue operar. Outras não têm indicação de cirurgia, depende. Quando ela é mais grave, você tem hoje em dia uma técnica em que você consegue tirar a adenomiose, principalmente essas muito volumosas de parede posterior de útero, e que você consegue recuperar o útero e a paciente consegue engravidar depois. Existem técnicas já para isso. Entendi. Em relação à adenomiose e endometriose, né? Você explicou bem, claro, que a endometriose é o endométrio lá fora do útero e a adenomiose é no músculo do útero. Qual o exame que você usa e que é o ideal, é o padrão ouro para avaliar se tem um ou mais de um, a endometriose e a adenomiose? Sim, você realmente você falou. Como No é que início você eu não faz expliquei. para ver a reserva ovariana? E são 3 perguntas que depois eu vou te lembrando. Em relação ao uso de hormônio, que a gente falou lá, a pílula anticoncepcional, tem também o DIU Mirena, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mirena, tem bastante experiência. Fala sobre como é que você faz o diagnóstico da adenomiose e da endometriose e o exame de reserva ovariana, qual é o mais indicado? O diagnóstico da endometriose atualmente, né? Ele aqui no Rio, principalmente, ele é feito através da ressonância magnética da pelve, que hoje nós temos aqui bastante radiologistas experientes em fazer essa avaliação pela ressonância. Você deve conhecer a doutora Alice Brandão, é muito conhecida no Brasil todo, tem livro escrito, inclusive, em que lógico, você tem que ter um bom avaliador e um bom aparelho para que essa imagem fique bem clara para você. Mas a endometriose, ela pode ser diagnosticada através da ressonância. A adenomiose também, você pode diagnosticar através da ressonância. Os médicos que têm experiência com ultrassom 3D também conseguem fazer esse diagnóstico através de ultrassom 3D, por exemplo. O pessoal de São Paulo tem muitos médicos que têm essa condição e acabam usando mais a ultrassonografia, inclusive para ver lesões intestinais, claro, com a técnica certa e com o aparelho de boa qualidade, e conseguem mapear a doença. E um preparo adequado, né? Com preparo intestinal, com preparo adequado, colocação de gel, tanto no reto quanto na vagina, você consegue definir exatamente a extensão dessa doença. Um exame ginecológico bem feito na endometriose profunda, quando você ainda não tem o diagnóstico pela ressonância, se você fizer um toque e tentar mobilizar esse útero, tocar o fundo de saco vaginal, muitas das vezes você sente um nódulo no próprio toque bimanual no exame ginecológico, consegue sentir esse útero que não tem essa mobilidade. E para diagnosticar outras fases da doença, tem gente que pede colonoscopia para ver a questão intestinal, mas hoje em dia, com essa ressonância tão bem feita, você já consegue até dizer essa profundidade da lesão sem nenhum problema. Quando a endometriose acomete a bexiga, porque tem isso também, às vezes a gente tem que complementar esse diagnóstico com uma cistoscopia, para olhar dentro da bexiga e ver em que nível está essa lesão, a profundidade, se está próximo aos forames ureterais, porque aí a abordagem cirúrgica já é diferente, né? Em relação, por exemplo, à avaliação da reserva ovariana, nós geralmente podemos usar a contagem dos folículos antrais, né? que é feita quando a paciente está menstruada até o 5º dia da menstruação,
E a partir nesse início da menstruação, nós vamos ver qual a quantidade de folículos que elas têm em cada ovário. E o ideal é que a soma desses folículos seja maior, pelo menos que 6. Nós fazemos a dosagem no sangue de um exame, através de um exame chamado hormônio antimileriano, que também nos dá essa presença da quantidade, nos tenta quantificar essa reserva folicular, porque ele está presente nos folículos antrais também. E o ideal é que quanto mais alto esse antimileriano, melhor essa reserva, significa para a gente. E através da dosagem de FSH estradiol, que é menos, vamos dizer, tem menos especificidade, mas ajuda também. Você pode pedir e ver se esse FSH está acima de 9, você já começa a suspeitar de que essa reserva já não seja tão alta. Entendi. Tem que ser realizado até o 3º dia da menstruação também. Ok. Em relação ao Mirena e a terapia hormonal na endometriose, principalmente os Mirena, ele tem qual é o valor? Você preconiza em que condições? O Mirena, Marquinho, eu já coloquei em muitas pacientes, né? Os casos têm que ser individualizados. Ele é uma ótima opção, ele é um DIU, que na haste dele, ele libera o levonorgestrel diariamente, numa dosagem bem pequena, 24 microgramas ao dia. E com isso ele tem uma durabilidade de 5 anos. Ele causa, por essa liberação diária de progesterona, de progestágeno, ele causa atrofia do endométrio. E com isso ele vai fazendo com que a paciente, à medida que ele vai fazendo efeito no organismo dentro do útero dela, ela vai menstruando cada vez menos, até que ela alcança praticamente a amenorreia, que a gente chama, que é a ausência da menstruação. Nos primeiros ciclos, você não consegue estabelecer completamente essa amenorreia. Mas à medida que os ciclos, que ele vai sendo mais absorvido, pelo útero, ele vai ocupando receptores, vai fazendo mais efeito, e com isso você vai levando a amenorreia. E pode ser que você ficando sem menstruar, a paciente fique bem, sem cólica, sem dor, e alivie. Agora, eu quando coloco Mirena, normalmente, quando a paciente é muito sintomática, eu primeiro prefiro tratar um pouco medicamentosamente essa dor, para depois colocar o Mirena. Uma outra situação muito interessante, que não tem a ver com reprodução propriamente dita, é quando a paciente, às vezes, tem adenomiose e não quer tirar o útero, você pode fazer a ablação de endometrial, que é a raspagem do endométrio para ela não menstruar mais, e colocar o DIU de Mirena como tratamento para dor. É uma situação que funciona muito bem. Já fiz em vários pacientes que não querem fazer esterectomia. Não no caso aqui na reprodução, mas numa outra situação. Entendi. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, eu já estou indo para as perguntas, depois eu queria que você respondesse, dar a sua opinião, inclusive. Tem como avaliar a qualidade dos óvulos antes de você pegá-los para congelar? Você diz o quê? Depois que você colhe os ócitos? Depois que você faz a punção? Antes. Como avaliar a qualidade dos óvulos antes de ser congelado? Quer saber se tem como avaliar. Não, mas explica aí que não. Por quê? Não tem como a gente fazer isso, né? O que acontece? Eu li até um trabalho do professor, não foi do Donier, foi do Chapron, dizendo o seguinte, que quando a paciente tem uma reserva ovariana muito baixa, mesmo não tendo endometriose, já acaba, o antimileriano está muito baixo, já compromete um pouco a qualidade desse óvulo, e você já pode levar a casos de não sucesso na fertilização, ou próprio abortamento em caso de gravidez espontânea, né? Não, infelizmente, não tem como a gente fazer essa avaliação. A gente pode ir só por suposições, né, Marquinhos? Claro. Tem uma paciente que perguntou aqui, queria saber
que ela faz? Ela engravidou naturalmente, Aham. tem 27 anos, Sim. engravidou naturalmente e abortou no primeiro trimestre, 12 semanas, em torno disso. Depois de 2 anos, ela engravidou, tentando engravidar, e não conseguindo. Ela, 2 anos após, ela descobriu que ela tem trombofilia e obstrução em uma das trompas, Uhum. além de endometriose. Uhum. O que ela deveria fazer? Então, ela abortou no primeiro trimestre, 2 anos depois, tentando engravidar, descobriu que tem endometriose, trombofilia e uma trompa com um problema, que não está funcionando. Não Uhum. funcionando, está obstruída. Qual seria a indicação dela com 27 anos? Ela é bem jovem, né? É, Eu avaliaria a reserva ovariana dela e eu operaria ela. Tem que ver se ela é sintomática também, né, Marquinhos? Que endometriose é essa? É endometrioma? É é. profunda? É só, Sim, claro. entendeu? É mínima? Tem que avaliar. Perfeito, é isso mesmo. Eu Mas acho ela é que jovem, ela é muito jovem, ela tem 27 anos, tem que avaliar a reserva. e já Isso, engravidou, né? e já Mesmo com uma engravidou trompa com em problema, casa, né? né? Em casa, É. né? A outra pergunta aqui, se vai sentir, se sente dor na hora da relação, você falou de dispareunia, aí você pode Dispareunia. traduzir, né? Uhum. Dispareunia, que é a dor na relação, né? Então, Sim. pode sentir sim, né, Rogério? Dispareunia profunda, sim. A pessoa sente dor, sim. Principalmente se tiver endometriose profunda. Entendi. Tem uma questão aqui que não tem muito, mas eu acho que você podia, você é especialista em reprodução, eu queria que você Uhum. claro que quem está assistindo é muitas das mulheres que não estão conseguindo engravidar. Então, ela falou Sim. sobre que ela está acima do peso, tem Ah, sim. endometriose, está acima do peso, se ela deveria emagrecer para engravidar. Sim. Deixa eu falar, isso é muito importante, Marquinhos. Eu quero passar essa mensagem para elas mesmo. O que acontece? Quando você está acima do peso, independente de endometriose ou não, e quer engravidar, o ideal é que você se prepare para a gravidez. Porque a obesidade, eu não sei o quanto acima do peso está, não sei qual o índice de massa dessa pessoa, de outras pessoas. Mas é importante que você tenha noção, que as pacientes tenham noção de que a gravidez, ela pode ser muito melhor, muito mais tranquila, se você se prepara para ela. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar, não só para os pacientes, mas também para os próprios ginecologistas, é que quando o casal pensa em engravidar, ou quando a paciente pensa em engravidar, ela tem que estar mais saudável. Porque é essa patologia que ela está no momento, seja ela a síndrome metabólica, a obesidade, a hipertensão, ela vai se estender na gravidez e ela tende a piorar. São Então ela fatores que vai, contribuem negativamente, né, para então ela vai ter uma evoluir da gravidez de gravidez. risco, ela vai ter chances de até morrer, dependendo da situação, obviamente, ou de, para essa prole, para esse neném, ela passar uma condição patológica já durante a gravidez. Porque se você tem um diabetes, você tem uma resistência insulínica, provavelmente esse bebê, ele tem muito mais chance de ser diabético na vida adulta dele do que qualquer outra pessoa. Está comprovado isso cientificamente. Chamado plasticidade, o fenômeno da plasticidade, em que você passa até para outra prole, para o seu neto, por exemplo. É muito grave isso, né? Entendi. Rogério, em relação ao uso hormonal e os chips, fala um pouquinho sobre o chip da Chip é bem legal. endometriose. É. O chip, ele é muito interessante, principalmente o chip de gestrinona para pacientes mais jovens. Ele é interessante. Porque a gestrinona, não sei se você se lembra, Marquinhos, é o antigo dimetrose, lembra? É. E agora E não tem mais depois no mercado e você pode não fazer. tem, eles tiraram. E aí a gente manipula isso, né? Manda manipular de 2,5 ou 5 miligramas e a gente usa uma ou duas vezes na semana vaginal, como creme vaginal, para inibir a menstruação. A opção ao creme vaginal, que nós mandamos, ao gel vaginal, que nós mandamos manipular, a gente pode usar o chip hormonal, né?
que é o chip que o Elmeco produz, que é o professor Zimar, né? Que trouxe para o Brasil e que difunde isso muito, né? O chip é muito bom, porque ele deixa realmente a paciente sem menstruar, deixa em amenorreia e fica totalmente sem dor. Agora, Mas é na óbvio que paciente que no momento em que ela não quer sim, engravidar ou que já tem a prole definida, né? sim, sim, que não, a paciente que não quer engravidar, que já tem prole definida, que talvez não queira nem operar, é uma opção, ele pode ser uma opção. Agora, não se esquecendo de que, por ser um progestágeno derivado a 19-NOR, ele tem um perfil androgênico. E Sim. com isso, para paciente que já tem sutismo, ovário policístico, uma tendência a ser Oleosidade de uma pele. acne, então ela vai ficar com mais acentuação dessas alterações, entendeu? Então, assim, aquela grande coisa, individualização de casos, né? Perfeito. Eu acho que o paciente tem que ser todo individualizado. Rogério, Sim. a gente está chegando no fim aqui, até porque a gente geralmente para antes de 1 hora, se a gente passar, ela não, a Aham. live depois não fica, a gente não consegue ficar, né, Dani? Ah, sim. É. Sim, sim. Então, tem muitas perguntas aqui, inclusive tem uma perguntando sobre ERA. Eu vou prometer que você vai responder todo mundo. Depois a Sim. Larissa vai fazer Vai e me vai passar as colocar amanhã perguntas. as Aham. perguntas que a gente não respondeu para que você responda. Tá bom assim? Certo. Eu só Agora, queria finalizar aqui. A gente tem quantos minutos? quanto tempo temos? Eu Quatro não sei. minutos. 4 minutos. Quatro, Em Larissa. 2 minutos você falar. É só para corroborar o que você falou. Primeiro é o seguinte: operar, você é uma pessoa que é cirurgiã e é especialista em reprodução humana. Sem desmerecer outros profissionais brilhantes que nós temos quanto você, mas muitos poucos que têm esse viés de fazer reprodução, de Sim. ser especialista e de ter o olhar da preservação da fertilidade e do amanhã dessa paciente, né? Sim. E ontem eu tive com um grupo, teve uma discussão sobre endometriose, assim, vai operar, mas depende do cirurgião, né? A É. gente tem bons cirurgiões entre a gente, mas é fundamental que o cirurgião tenha capacidade de perceber que tem que preservar a fertilidade. Queria falar sobre isso. E você falasse, fechasse sobre operar e não operar as pacientes, quando operar, preservar essa Sim. pouca quantidade de ovário que às vezes ela tem. Sim, sim. A questão da cirurgia, ela está principalmente relacionada à questão da dor, foi que eu te falei lá no início, que a paciente que ela tem dor, ela não tem qualidade de vida, infelizmente, para ela, o ideal realmente é que a cirurgia seja realizada em algum momento. Uma outra situação é quando essa paciente tem uma endometriose intestinal profunda, com uma certa comprometimento da luz intestinal. Então, é uma paciente que tem risco de obstrução, sim, isso é um problema. Eu já vi paciente obstruir e ter que operar de emergência, isso é uma coisa muito complicada. Uma outra situação, Marquinhos, é quando a paciente tem um endometrioma muito grande de ovário. Ela corre dois perigos. O primeiro perigo da ruptura desse endometrioma, da torção do endometrioma e principalmente da infecção. O endometrioma, ele pode ter infecção, principalmente se você tem hidrossalpinge associado. E normalmente você tem. Outra coisa importante a falar aqui é que o endometrioma, ele é um marcador de doença profunda. Quando a paciente tem endometrioma, é muito comum ela ter doença intestinal associada. Então a gente tem que estar muito atenta. Quando faz uma ultrassonografia, às vezes o médico faz ultrassom e faz o diagnóstico pelo ultrassom ginecologista e passa de analgésico para essa paciente durante, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e a paciente já tem uma lesão intestinal que não foi investigada. Que tem que ser Então, visto, né? sim, então tem que saber que existe essa associação, e ela é muito comum entre as patologias. Perfeito. Nesses casos, eu acho que a paciente realmente tem que fazer a cirurgia. Claro, hoje em dia é muito mais com perfil, no sentido de ser conservadora, ter cuidado com a retirada desse endometrioma, cuidado nessa dissecção. Eu até assisti a palestra do professor Donê e ele ensinando a técnica que ele não deixa que a gente tire, pela técnica dele, nós não tiramos a cápsula do hilo ovariano. Entendi. Lá, claro, ele tem a vantagem, ele tem o laser. E nós ele vamos faz falar nisso numa outra live. Você vai ter que voltar aqui. Não, sem problema. Se você falar só de muito cirurgia, bom. eu falo. Então, tá bom.
Primeiro, Tá bom? Rogério, olha, a gente vai. Muito obrigado. Rogério, Imagina, Marquinhos, obrigada pelo convite, adorei, Profesp, viu? a gente, eu tinha certeza que ia ser sensacional, ia ser brilhante. Parabéns. E além do mais, Obrigada, eu tenho que Marquinhos. falar que além de todos esses predicados, você é atleta também. Ah, pois é, isso que é o melhor de tudo, né? Tive Então, um Ah, beijo não, para mas eu estou todo mundo, para amando. o João, para a Clarinha. Muito Obrigada, obrigado. Marquinhos. Obrigada, muito Obrigado. obrigada pelo convite. Espero que eu tenha passado a mensagem e Com correspondido o que todo certeza. mundo E nós esperava, vamos tá responder bom? todo mundo que está perguntando aí. Com Tá bom? certeza. Tá Um bom, grande querido. abraço. Um Valeu. beijo, tudo de Beijo. bom. Um beijo, Tchau. querido. Fica com Deus.